Fala pessoal, hoje nós iremos aprender sobre o sinal analógico de corrente de 4 a 20 mA. A gente vai saber quais são as vantagens e as desvantagens de se utilizar esse sinal de 4 a 20 mA. A gente vai aprender também o que é o loop de corrente. Vou trazer para você aqui um exemplo bem simples de um loop para a gente estar exercitando alguns cálculos aqui que a gente pode estar fazendo a respeito de loop. Vou também falar um pouco da história do sinal de corrente de 4 a 20 mA, o porquê que ele tem esses valores, né? De 4 mA representando 0% da minha variável de processo e o 20 mA que representa o 100% da minha variável de processo. Então, dá uma conferida aí até o final do vídeo que tem bastante conteúdo aí que vai estar acrescentando ainda mais o seu conhecimento dentro da área da instrumentação industrial. Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje nós iremos aprender um pouco sobre o sinal de corrente analógico de 4 a 20 mA. A gente vai aprender as vantagens e as desvantagens de se utilizar esse sinal. A gente também vai aprender um pouco sobre loop de corrente. A gente vai fazer algumas contas aqui. Eu vou te mostrar um loop bem simples, que a gente vai poder estar fazendo algumas contas referente ao loop de corrente. A gente vai calcular algumas coisinhas, coisa bem básica para a gente estar exercitando. A gente também vai aprender um pouco da história do sinal, por que ele tem esses valores de 4 representando 0% da minha variável de processo, né? E o 100% que é representado pelo 20 mA. Por que ele tem esses dois valores? A gente vai aprender tudo nesse vídeo aqui. Mas antes, eu queria que você se inscrevesse se você ainda não está inscrito no nosso canal. Ative a notificação para você ficar sabendo quando a gente lança vídeos novos aqui pela plataforma. Se tiver alguma coisa para falar também, deixa nos comentários. Todo esse tipo de interação que você faz aqui com a gente do canal, ela é muito importante para a gente aqui do canal da manutenção. Então vamos começar. Pessoal, nós vamos começar falando a respeito da história do sinal de corrente analógico. Por que ele tem esses valores, né? O 4 que representa o 0% da minha variável de processo e o 20 mA que representa o 100% da minha variável de processo. Antes da invenção dos circuitos eletrônicos, que hoje fazem parte da nossa sociedade, estão presentes em praticamente tudo na nossa vida, os circuitos de processo antigamente eram basicamente pneumáticos, ou seja, precisavam de ar comprimido para eles poderem trabalhar. O valor, pessoal, que esses sistemas de controle pneumático necessitavam para poder trabalhar era um valor de 3 a 15 PSI. Esse era o valor de trabalho desses circuitos pneumáticos. A pressão de trabalho de 3 a 15 PSI, ela se tornou o padrão da indústria. Primeiro porque ela era muito caro projetar um sistema que detectasse o sinal de pressão abaixo de 3 PSI. Em segundo lugar, os sinais abaixo de 3 PSI, eles eram irreconhecíveis. O terceiro motivo da gente se utilizar o sinal de 3 PSI é para identificar uma possível falha. Por exemplo, uma queda de pressão, ele está com 3 PSI e do nada a pressão cai para 0. Eu posso identificar uma mangueira solta, eu posso identificar uma obstrução na minha linha, na tubulação, eu posso identificar algum furo, tudo isso eu posso identificar, porque a minha pressão inicial era 3 PSI e ela caiu para 0, então fica mais tranquilo para você buscar uma possível causa raiz do seu problema. Como os circuitos eletrônicos eles foram lançados na década de 50, a corrente tornou-se o sinal de controle de processo preferido, mais preciso e mais eficiente. Mais tarde a indústria estabeleceu o sinal de corrente de 4 a 20 mA como padrão. Vou falar um pouco sobre a história do sinal de 4 a 20 mA. Os dispositivos analógicos, antigamente, eles precisavam para poder funcionar de 3 mA, para eles poderem entrar em funcionamento normal. Um outro ponto, uma outra questão é que o corpo humano ele aguenta uma certa quantidade de corrente. Que quantidade é essa? 30 mA.
Com 30 mA, se você exceder esse valor, você já pode até, dependendo da quantidade de corrente e outros fatores, você pode até vir ao óbito. Então foi feita uma comissão, onde essa comissão levantou possíveis valores que poderiam ser utilizados dentro da área industrial. Foi optado por dois valores, um valor de 4 a 20 mA e um valor de 5 a 25 mA, onde essa comissão optou por utilizar o valor de 4 a 20 mA. Por isso que tem esses dois valores iniciais, de 4 para representar o 0% da minha variável de processo e o 20 mA para representar o 100% da minha variável de processo. Falando do sinal de corrente analógico, uma das vantagens, seria que você pode trabalhar com ele a uma distância de 1000 metros com perdas mínimas, tendo como referência, como comparativo, outros tipos de sinais, no caso um sinal de tensão, tá? Você vai poder trabalhar com 1000 metros tranquilamente com uma perda mínima. Uma outra vantagem que o sinal de corrente analógica apresenta é a seguinte: ligações de instrumentos a 2 fios, você tem a vantagem de quando você está utilizando o sinal de 4 a 20 mA, que no mesmo par de cabos você vai ter a alimentação do instrumento e o sinal. Você tem essa vantagem, você tem uma economia de cabeamento quando você está utilizando instrumentos a 2 fios. Se você quiser saber o que é um instrumento a 2 fios, como é que a gente faz a ligação de um instrumento a 2 fios, como é a ligação e o que é um instrumento a 4 fios, a gente tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar nos comentários, que ele vai te explicar como é que funciona a ligação de um instrumento a 2 fios, a 4 fios. Inclusive também nesse mesmo vídeo você vai ver o que é uma entrada analógica ativa e passiva de um CLP. Vou deixar no comentário e você dá uma conferida. Outra vantagem de se utilizar o sinal de 4 a 20 é o que a gente chama de zero vivo, que nada mais é que um valor de corrente que vai estar servindo como, vamos dizer, uma indicação. Por exemplo, se vier queimar um fusível, se vier a romper uma fiação, um cabeamento do instrumento, e eu, por algum motivo a minha alimentação zerar para 0 mA ou coisas do tipo, vai ficar mais fácil você identificar algum possível problema. Por quê? Porque o sinal analógico, como eu falei, ele vai com um valor inicial de 4 mA a 20 mA. Então, na entrada dele, no começo da minha variável de processo, eu vou ter lá um valor de 4 mA, que vai servir de indicação para mim que está tudo ok com o meu instrumento, com a minha fiação. Vai ser uma indicação que está tudo correto. Por qualquer motivo que eu venha a apresentar algum problema com relação ao valor desse, por exemplo, vir um valor de 3,6 mA, ou zerar para ficar 0 mA, eu vou poder identificar de uma forma mais fácil que o meu instrumento está com algum possível problema, por conta que eu vou ter um sinal de corrente lá no meu instrumento. Já deveria estar com 4 mA. Por que ele não está? Vou atrás da causa raiz do problema. É um fusível? O cabo rompeu? Então assim que a gente vai trabalhar quando a gente for falar de zero vivo. Como desvantagem da utilização do sinal de corrente de 4 a 20 mA, nós vamos ter a indução de pequenos campos magnéticos em cabos retos. Observe essa figura aí. Vamos analisar essa figura aqui, tá, pessoal? Essa figura você observa que tem a representação de 2 cabos elétricos aqui, de instrumentação, vamos dizer assim, que 2 cabos que a gente pode trabalhar. Observa que no primeiro ele é um cabo reto e com os sinais de corrente eles podem induzir pequenos campos magnéticos nessa fiação. E esses campos magnéticos, pessoal, eles podem afetar o sinal de corrente que atravessa os fios, tá? Você pode ter algum tipo de perda de alguma informação, por exemplo, se você estiver transmitindo um dado,
ou gerar algum tipo de ruído, algum problema você pode ocasionar com esses pequenos campos magnéticos que são induzidos, tá? Para evitar essa indução desses campos magnéticos, né, com a passagem desse sinal de corrente, trançado os cabos, é utilizado um cabo trançado, onde, como eles estão trançados, os campos magnéticos que são induzidos, tá, eles tendem a se cancelar, tá? Então você já evita o problema da criação desses campos, você já resolve esse problema. Por isso que se você for pegar um cabo que a gente utiliza em instrumentação, você vê ele trançado. O motivo dele ser trançado é isso que eu acabei de falar. Com a passagem do sinal de corrente, tá? Se ele fosse um cabo reto, pode induzir pequenos campos magnéticos dele. E isso pode vir a gerar algum problema na hora de você fazer a transmissão do sinal, tá? Pessoal, aqui eu tenho um exemplo de um cabo que a gente utiliza dentro da área da instrumentação, tá? Isso aqui é um exemplo. Pode ser que aí na sua empresa você tenha alguma coisa que aqui eu não vou falar, ou essa foto aqui tenha algo que aí na sua empresa você não utilize, não trabalhe. É só um exemplo como eu estou falando, entendeu? Então vamos começar aqui. Observa que ele tem uma capa, tá? De PVC, tá? Ele tem essa blindagem em fita de alumínio e essa fita endoscópica e o dreno de cobre estanhado. Vou falar um pouco sobre esses três componentes desse cabo. Essa blindagem de fita de alumínio, ela serve como uma cobertura, tá? Para o cabo. E essa blindagem aqui, esse dreno de cobre, esse bem aqui, ó. Esse dreno de cobre, ele serve como se fosse o aterramento, tá? A gente pode utilizar ele como aterramento. Essas blindagens que utilizam, tá? Esses três componentes, a blindagem de cobre, aqui a fita endoscópica e a blindagem de alumínio, esses três componentes, tá? Eles têm uma finalidade, tá? E qual é essa finalidade? Aumentar a imunidade a ruídos de frequência baixa e alta, além de proteger contra interferências eletromagnéticas, tá? Então eles não estão aí à toa, tá? Observa que ele é um cabo diferenciado por essa blindagem, por isso tudo que eu acabei de falar, tá? Você vai também encontrar dentro da instrumentação outros tipos de cabo. Por exemplo, se você for trabalhar com FF, que é o Foundation Feed Bush, é um outro cabo. Se você for trabalhar com Profinet, dentro da área da automação também, já é um outro cabo. Então, quando você for trabalhar com outras redes, for trabalhar com automação e instrumentação, você vai verificar que para cada tipo de aplicação tem um cabo para aquela aplicação, tá? Esse aqui que eu estou falando para você é só um exemplo. Ele é um cabo diferenciado daquela fiação que a gente está acostumado, né? Para o pessoal que trabalha na área de elétrica, nas instalações elétricas, esse cabo aqui ele tem várias proteções. Então ele é um cabo diferenciado específico mesmo para aplicações dentro da área da instrumentação, tá? Pessoal, esse aí é só um exemplo, tá, de um cabo que a gente pode trabalhar com 4 a 20 mA, tá? O mercado ele é muito amplo nessa parte de cabos que você pode trabalhar dentro da área da instrumentação. Então você pode, como eu falei anteriormente, pegar aí algum fabricante que você pode ter alguma coisa aqui que eu não falei, entendeu? Então esse aqui é só um exemplo aí de um cabo que a gente pode trabalhar quando a gente for trabalhar com 4 a 20, tá? Pessoal, agora eu vou falar sobre o loop de corrente, a ideia do loop de corrente. O loop de corrente dentro da área da instrumentação, ele é fundamental que você consiga ter o entendimento dele, porque você vai trabalhar direto com o conceito de loop dentro da instrumentação. Então, o que seria um loop de corrente? Ele é usado para transmitir as variáveis, tá? Que variáveis são essas? Pressão, vazão, densidade, pH. Qual variável você utilizar
aí na sua empresa, aí na sua indústria. Ele é usado para fazer essa transmissão das variáveis. E para quem ele vai fazer essa transmissão dessas variáveis? Pode ser para indicadores e controladores. Como controladores, posso falar que você pode ser feita para PL6 ou DCS, tá? Por exemplo. E pode ser feito enviando, na verdade, como é feito essa transmissão? Ela é feita através do envio dos sinais de um controlador, tá? No caso, eu vou dar um exemplo do PLC que eu falei, para um elemento final de controle. Que elemento final são esses de controle? Pode ser uma válvula de controle, pode ser um motor elétrico, pode ser um inversor de frequência, pode ser um servomotor. Tudo isso pode ser por exemplo, né? Pode ser um elemento final de controle, tá? Que você pode utilizar, tá? E a faixa de corrente padrão usado nesse loop é o 4A20, que a gente está trabalhando aí no vídeo, tá? E esse valor, ele é normalmente convertido para um valor de 1 a 5 VCC, tá? Por um resistor de 250 ohms. Aí na entrada dos PLC. Tem um vídeo no canal, se você quiser saber como é feito esses cálculos. Lá nesse vídeo eu falo para você mais ou menos assim como é que a gente faz para transformar um valor de corrente de 4A20 para um valor de 1 a 5 VCC, tá? Vou deixar nos comentários aí na descrição do vídeo, se você tiver algum interesse de assistir, tá bem didático, tá? Esses instrumentos, tá, pessoal, esse dispositivo, né, eletrônico, eles têm uma alta impedância de entrada, tá? Então, para a gente facilitar o nosso entendimento, acho que vai ficar um pouco mais fácil para a gente vai fazer uma analogia a um circuito, lá no circuito elétrico, associação de resistores em série, tá? Onde eu vou ter uma fonte de alimentação, que vai estar bem aqui, vou ter essa aqui, é uma fonte de alimentação aqui, vou ter 3 cargas, 3 resistores, R1, R2 e R3. Cada resistor desse vai representar como se fosse um equipamento meu lá no campo, tá? O resistor 1, eu vou dizer que ele é um transmissor de pressão, esse cara bem aqui. O resistor 2, eu vou dizer que ele é um transdutor de pressão, bem aqui. E o resistor 3, eu vou falar para você que ele é a entrada analógica de um PLC, bem aqui, tá? Então a gente vai trabalhar com esse loop bem simples, para que você possa entender como é que funciona mais ou menos um loop, tá? Então eu tenho esses 3 resistores, onde representam as minhas cargas, tá? E a gente tem que lembrar lá da associação em série, qual é as características dela, principais. A principal característica dela, que é a vantagem também no loop de corrente, é em relação à corrente, tá? Corrente elétrica. No loop, você vai ter a mesma corrente em qualquer ponto desse circuito aqui que eu estou mostrando para você, tá? Não vai ter perdas, você não vai ter nenhuma perda em cima de nenhuma dessas cargas. Esse é um ponto positivo em relação ao nosso loop, tá? A tensão, você já vai ter uma queda de tensão em cima de cada resistor desse aqui, que a gente está trabalhando aqui como resistor, mas pensa que vai ter uma queda de tensão em cada instrumento. Eu estou fazendo a associação ao resistor, ao circuito com resistores, para ficar mais fácil da gente entender, que é mais ou menos assim. Eu estou falando como se os resistores fossem o nosso instrumento de campo, tá? Então essas são as duas principais características do loop, tá? A corrente você vai ser a mesma praticamente dentro do loop, não vai haver perda. Logicamente que tem aquelas características que eu falei, né? O loop precisa ter mais ou menos, para não ter nenhum tipo de perda, o circuito, né, a 4A20, ele precisa obedecer até 1000 metros, tá? Então essa aí, você tem que obedecer essa distância, para não ter nenhum tipo de perda. Observar que essa figura, nela eu tenho alguns componentes de um loop de corrente, tá? Esse aqui é um exemplo. Os componentes do meu loop, eles estão numerados com a numeração 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Então, o primeiro elemento do meu loop é o sensor, onde esse meu sensor ele vai fazer a leitura de qualquer variável, como, por exemplo, temperatura, umidade, vazão, densidade, condutividade. Tudo isso, o meu elemento sensor, ele vai fazer a medição, tá? A leitura dessa variável. E a tecnologia que esse sensor irá utilizar para fazer essa medição
ela vai variar, tá? De acordo com o que a gente quer medir. Por exemplo, o que eu quero dizer? Eu tenho, por exemplo, a medição de vazão. Para medir vazão, eu vou ter várias tecnologias, como, por exemplo, medidores tipo Vortex, medidores que são chamados medidores Coriolis, medidores ultrassônicos. Cada um vai ter uma aplicação dentro da minha medição de vazão e também vai ter uma tecnologia, entendeu? Dentro da variável vazão, eu tenho esses vários instrumentos que trabalham cada um de uma forma. É isso que eu quero dizer, entendeu? Dependendo da tecnologia do sensor que eu vou trabalhar e do que eu vou medir, esse sensor ele vai aplicar uma determinada tecnologia, tá? Outro elemento do nosso loop é o 2, que é o 2, é o nosso transmissor, que é esse cara bem aqui, ó. Esse aqui é o nosso transmissor. E qual a função dele dentro do loop? O sensor, ele vai fazer a leitura, a medição de uma variável, tá? E o transmissor, ele é o responsável em fazer a conversão dessa medição que o sensor ele está fazendo em um sinal proporcional de corrente a esse valor que o meu sensor está lendo, tá? Esse valor, como a gente está trabalhando com 4 a 20 mA, essa variável que ele vai converter tem que ficar dentro dessa faixa de trabalho, de 4 a 20. Por exemplo, eu tenho um instrumento que o range dele é de 0 a 3 kg. Então, quando for feita a conversão do valor pelo transmissor, do valor do meu range de 0 a 3 kg, esse valor transformando para miliampere, ele tem que ficar, por exemplo, equivalendo o 0, o começo da minha variável de processo, fazendo uma equivalência ao 4 miliampere, e o 3 kg é o equivalente ao 100% da minha variável de processo, seria fazendo a transformação 20 miliampere. Não sei se ficou claro essa forma de trabalhar, que o transmissor ele trabalha, tá? Ele faz a conversão da medida que o meu elemento sensor ele faz, tá? Outro componente do meu loop é o 3, que é esse cara aqui, ó. Quem é o 3? Aqui, ó. A minha fonte de alimentação. Minha fonte de alimentação, meu componente 3. Para que seja produzido, né, o nosso sinal, eu preciso de uma fonte, tá? Uma fonte de energia. Fazer uma ressalva, tá? Que existem muitas fontes de tensões, muitas tensões de trabalho que a gente pode utilizar dentro do loop de corrente. Como assim? Posso trabalhar, vou ter loops com 9 volts, com 12 volts, com 24 volts, entendeu? Esses são só uns exemplos, tá? De tensões que a gente pode trabalhar quando falar de loop de corrente de sinais de 4 a 20 mA. Não vamos ficar só presos ao 24 volts, tá? Corrente contínua. E quando a gente for trabalhar, dependendo da aplicação, vocês podem pegar alguma dessas tensões, por exemplo, 12 volts, 9 volts, por exemplo, tá? Então, bora desmistificar que a gente só vai trabalhar com 24 volts. A gente pode trabalhar também com 48, já peguei com 48 volts contínuo, tá? O quarto elemento do nosso loop é esse aqui, ó. É o circuito, é o chamado loop. Além de uma fonte de alimentação adequada, outro ponto importante, né, quando se trata falando de loop, é a fiação que conecta o sensor ao dispositivo que recebe o sinal de 4 a 20 mA. E depois ele faz essa volta para o transmissor, tá? Fechando o loop. O sinal de corrente no loop ele é regulado pelo transmissor, tá? Como eu falei, ele vai pegar uma variável que o meu elemento sensor ele está fazendo a medição e vai transformar essa variável em um valor que fique dentro de 4 a 20 mA. Então ele vai fazer a regulagem desse sinal, tá? Embora o próprio fio seja uma fonte de resistência que causa uma queda de tensão, pessoal, no nosso sistema, normalmente não é uma preocupação, porque essa queda de tensão ela é inexpressiva. Só vai aparecer algum problema para a gente, como eu falei,
tensão significativa dependendo da espessura do cabeamento, tá? Fora isso, a resistência que a gente vai encontrar no cabo, ela é inexpressiva, tá? Não vai dar muitos problemas pra gente não, praticamente não vai ter problema. Outro elemento do loop é o 5, peraí, aqui ó, o 5, ele é o meu receptor, é o elemento 5. Dentro do loop haverá um dispositivo que ele é responsável de receber e interpretar o sinal, no nosso caso aqui que a gente está falando, que é o 420 mA. Esse sinal ele deve ser convertido para uma unidade que a gente possa fazer a leitura. A gente, por exemplo, quando eu falo a gente, né, os operadores, a sala de controle, transformar aquele sinal que ele está no loop em uma variável. Por exemplo, o meu transmissor ele converteu para 420 mA, o exemplo lá de 0 a 3 kg. No meu receptor eu vou fazer novamente essa conversão. Eu vou pegar esse 420 mA e vou transformar novamente para mim o valor de 0 a 3 kg, para mim poder ver no campo, se eu for operador, né, em algum tipo de instrumento, um indicador, no display, por exemplo, ou na própria sala de controle. Vai fazer essa conversão novamente do meu sinal de 420 mA em um sinal, em um valor que eu possa interpretar daquela minha variável, tá? Essa que é basicamente a função do receptor. Além de monitorar também, né, o meu processo, para que eu possa verificar como que ele está, ou mesmo gerar algum tipo de relatório, por exemplo, ou fazer algum tipo de atuação, por exemplo, o meu receptor também, como exemplo, como pode ser um PLC, que, por exemplo, determinado valor desse meu exemplo aí de 0 a 3 kg, ele pode mandar abrir ou fechar uma válvula para fazer o controle maior da vazão de um outro processo, entendeu? Tudo isso é interligado. Então, o meu receptor ele também tem essa função de eu fazer a leitura dessa variável e gerar uma ação, por exemplo, em cima de uma válvula, em cima de um motor, para o motor rodar, ter uma rotação reduzida, para a válvula abrir ou fechar. Tudo isso eu posso fazer com o meu elemento receptor. Então vamos recapitular como é que vai funcionar assim o nosso loop de corrente de 4 a 20 mA. O sensor ele vai medir uma variável, o transmissor vai traduzir essa medição, vamos dizer assim, traduzir entre aspas, né, em um sinal de corrente que é proporcional ao valor da minha variável, no caso 4 a 20 mA, o sinal de corrente, e o sinal ele vai viajar por um loop de fio, que é a nossa fiação, até um receptor. E o receptor ele exibe ou executa uma ação com esse sinal, como eu falei. O receptor pode ser um PLC, que aí você vai setar nele lá para quando, por exemplo, a vazão ou a pressão atingir determinado valor, para ele atuar em cima desse processo, abrindo e fechando uma válvula, ou então regulando a passagem do ar através de um damper, ou mesmo através de uma válvula de controle. Tudo isso o receptor ele pode fazer. Nós temos um exemplo de um loop de corrente de 4 a 20 mA, tá? Eu busquei tornar o mais real possível, onde eu tenho 2 transmissores de pressão, que no datasheet dos meus instrumentos fala de uma resistência deles interna de 350 ohms. Tenho aqui uma entrada analógica onde esses instrumentos vão ser ligados, tá? Lembrando que esse meu exemplo aqui é para um instrumento a 2 fios, tá? Ou seja, ele vai retirar a alimentação dele do loop, tá? De uma certa forma também, vou fazer outros vídeos explicando se você tiver alguma dúvida. Por isso que não pode ser o meu range do meu instrumento, vamos dizer assim, 0 a 20 mA, como existe aí fora no mercado. Porque como ele é um instrumento a 2 fios, ele retira a alimentação do loop. Se fosse
para ser aplicado com essa especificidade de 0 a 20 mA, eu precisaria de um instrumento a 4 fios, onde eu teria uma fonte externa. É só uma observação, não sei se é relevante, mas tenha em mente esse nosso exemplo, que é para um instrumento a 2 fios, tá? Então vamos lá. A gente vai fazer aqui um exemplo, tá? De uma conta bastante tranquila para a gente estar exercitando. Vamos lá. Eu chamei aqui os dois transmissores de transmissor 1 de pressão e transmissor 2 de pressão. Aí você vai escolher a posição, qual é o 1, qual é o 2. Então vamos lá. Você vai pegar e vai multiplicar esse valor de 350 ohms por esse valor aqui da fonte de alimentação de 24 volts, 20 mA. Esse é a coisa do loop, é referente ao meu loop. Você vai converter esse 20 mA para ampere. Então vai ficar 0,020. Multiplica por 350. Você vai achar uma tensão mínima para o seu instrumento de 7 volts. 7 volts, uma queda de tensão de 7 volts. Vamos lá. Essa é o mesmo cálculo para o transmissor 2. Uma mesma corrente, uma mesma tensão de 7 volts. Vamos aqui na entrada analógica do nosso CLP. A entrada analógica, você vai pegar esse valor, nossa resistência de 250 ohms, e você vai multiplicar por esse valor de 20 mA. Você vai converter de miliampere para ampere, igual como a gente fez com o transmissor. Vai dar um valor de 5,75 volts. Lembra, pessoal, que o nosso loop de corrente ele é formado também por um cabo. Quando eu falar do cabo, você tem em mente que eu vou estar falando da ida e da volta. Esse é muito importante. Então, por exemplo, vamos dizer que ida e volta seja 1000 pés. Então, 1000 mais 1000 seria 2000 pés. Assim que você tenha mais ou menos que raciocinar. Ida e volta, você tem que ter a noção. Aqui no nosso é um exemplo. Se você quiser fazer a conta de uma outra forma, de uma outra maneira, você pode substituir esse valor de 1000 pés, que nosso exemplo aqui, por um valor de 304,8. 304,8. É a equivalência para o nosso exemplo aos 1000 pés, tá? Onde tiver 1000, você acrescenta, você tira o 1000 e coloca 304,8, que é equivalente ao metro, nossa unidade de medição aqui. Se você não quiser trabalhar com essa que eu estou colocando de 1000 aqui, que é referente a pés, tá? A pés por homem, vamos dizer assim. Então vamos lá, a gente vai multiplicar 1000 vezes 26,2. Esse 26 aí é a resistência do nosso cabo. Esse é um valor tabelado, tá? Você pega lá esse cabo de AWG de 24, você vai ver que ele tem uma resistência de 26,2. Aí você vai dividir isso por 1000. Vai dar um valor de 26,2 ohm. Você vai pegar esse valor de 26,2 ohm e vai multiplicar por 0,020, que é nosso 20 mA. Aí vai dar um valor de 0,524 VCC. Esse aí é a queda de tensão do nossos cabos, do nosso loop, referente à fiação aqui que está interligando supostamente o nosso instrumento, a fonte, tudo isso. Então vamos lá. Agora você vai pegar todas essas quedas de tensão que a gente calculou e vai primeiro somar, no caso, né? Depois a gente vai subtrair dessa fonte de alimentação aqui do nosso circuito. Então vamos somar primeiro. A gente vai pegar aqui, ó, os dois transmissores mais a nossa entrada analógica mais a nossa fiação.
Aí, somando tudo, nós vamos ter uma tensão, uma queda de 20,27 VCC. Você vai pegar esse valor de 20,27 e vai subtrair da tensão do circuito. Você vai ter uma folga, vamos dizer assim, no seu circuito de 3,73 volts contínuo, que você pode ligar, fazer a ligação de um outro instrumento, se for o caso, uma entrada analógica, se for o caso, outro instrumento que você necessitar. Assim que você, com essa folga, você consegue suprir a necessidade que você venha a ter, né, no loop, se você precisar instalar alguma outra coisa extra. Se não, você observa que o nosso loop de corrente ele está com uma certa folga. Por tudo que está instalado nele, a tensão é suficiente. Para cada instrumento que a queda de tensão ela é suficiente aqui para suprir a necessidade. Eu espero que você tenha compreendido como é que a gente faz esses cálculos quando a gente falar de loop de corrente.